Bom, vamos começar Ezequiel. Antes, deixa eu fazer uma propaganda. Por que a gente está estudando Ezequiel agora? Na verdade, a gente pegou, já faz mais de um ano, que a gente vinha trabalhando uma série bem extensa sobre o período pós-cativeiro babilônico. Para entender esse período, né? Período importante que pega vários livros da Bíblia, então nós estudamos profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, Esther, o livro de Esther, que é desse período também, livro de Daniel, desse período também. E chegando assim no final desse período, sobrou um pouquinho de tempo agora, né? Nós estamos em novembro, sobrou um pouquinho de tempo. Então nós pegamos Jeremias e Lamentações de Jeremias. Jeremias também viveu o cativeiro babilônico. Eu expliquei isso, né? Então, fizemos isso nos últimos estudos, Jeremias, Lamentações de Jeremias, e agora Ezequiel. Ezequiel também é desse período do cativeiro babilônico. Bom, esses últimos estudos, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel, Lamentações de Jeremias a gente ainda quase conseguiu ver ele inteiro, capítulo por capítulo, porque é pequeno, são 5 capítulos. Agora, Jeremias e Ezequiel não tem como estudar capítulo por capítulo e tudo, porque a gente está falando de dois dos 5 maiores livros do Antigo Testamento. A gente tem Gênesis, Salmos, Isaías, Jeremias e Ezequiel. São os 5 maiores livros do Antigo Testamento. Ezequiel tem 48 capítulos, né? Jeremias tem, eu acho que 50 e tantos capítulos, né? É muito. Então a gente não pode estudar eles inteiros. O que eu estou fazendo com Jeremias, e eu vou fazer isso com Ezequiel também, é dar uma noção geral do livro, uma introdução, um estudo assim, mais estudando alguns capítulos e depois uma conclusão, tá? Ezequiel é um livro muito interessante. Eu li Ezequiel nesse último ano aí, eu reli Ezequiel. Os livros bíblicos, eles são... É igual comida, né? Cada comida tem um gosto, o seu gosto peculiar. E os livros bíblicos, de certa forma, são assim. Cada um deles tem as suas peculiaridades. E é bem interessante isso. E como eu gosto bastante de literatura apocalíptica, de fazer essas triangulações com o Apocalipse, eu estudei o Apocalipse e fiz estudos sobre todos os capítulos do Apocalipse, e quando eu estudei o Apocalipse capítulo por capítulo, isso me abriu, assim, horizontes e me obrigou a olhar para outros livros da Bíblia, para a linguagem do Apocalipse, que aparece no Apocalipse, mas que vem já anterior, né? Até antes do Antigo Testamento. Por isso, eu gosto muito de Daniel e fiz questão de passar o livro de Daniel com vocês, e principalmente o final do livro de Daniel com vocês. Porque o livro de Daniel tem total ligação com o Apocalipse, a linguagem é a mesma. E Ezequiel, da mesma forma, me é cativante. Além de tudo o restante, mas ele é cativante porque em Ezequiel também aparece literatura apocalíptica, e eu vou mostrar isso para vocês no decorrer dos estudos, como tem partes de Ezequiel que aparecem novamente no Apocalipse. Por exemplo, quando as pessoas falam de Og e Magog, da luta final, de onde isso aparece no Apocalipse, mas de onde antes de aparecer no Apocalipse, apareceu no Antigo Testamento. E onde apareceu no Antigo Testamento? Aparece em Ezequiel. E assim eu vou mostrar para vocês outras ligações de coisas que aparecem em Ezequiel e vão aparecer depois no Apocalipse. Então, tem também em Ezequiel literatura apocalíptica, né? O que me atrai bastante. Mas tem muita coisa. Ezequiel é um livro encantador. Então, eu reli o profeta Ezequiel nesse último ano aí. Não vou dizer que é fácil, ele tem seus complicadores, tá?
Eu vou explicar isso hoje, mas é fabuloso, é mais um dos profetas, tem o seu gosto peculiar, né? Dessas peculiaridades. Tem coisas que só aparecem em Ezequiel, e tem passagens muito conhecidas que só aparecem em Ezequiel. Bom, para entender o tempo do profeta Ezequiel, é importante conhecer o final da história do reino de Judá. Você sabe que eu já... Bom, pessoal, nós temos muita coisa gravada. Já faz uns 2 anos e meio a 3 anos, talvez, que nós estamos gravando esses estudos bíblicos online, né? E eu fiz uma série sobre uma introdução sobre o Antigo Testamento, tá na nossa playlist do YouTube, tá? No ano que vem, a gente provavelmente não vai continuar os estudos bíblicos online como nós estamos tendo agora. Mas eu quero deixar para vocês isso desde já. Procurem na playlist. A playlist da igreja, ela tem diversos estudos sequenciais, tá? De muita qualidade. E um dos estudos sequenciais que eu fiz foi uma introdução ao Antigo Testamento. E nessa introdução ao Antigo Testamento, eu mostrei para vocês lá que uma forma de um tiro certeiro, se você quer entender o Antigo Testamento, e se principalmente você quer entender os profetas. Mas o que estava acontecendo na época desses profetas? É importante entender os livros históricos do Antigo Testamento. Quais são os livros históricos? Entenda lá, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E 1 Crônicas, 2 Crônicas, que é outro resumo histórico. Sempre que você estiver um pouquinho perdido, historicamente, poxa, mas quando isso aconteceu? Volta lá para 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e você vai ter o contexto do que estava acontecendo, tá? Geralmente os livros dos profetas, eles falam desse contexto. Igual Ezequiel vai dizer, foi no 5º ano de Joaquim. Então você volta lá para o rei Joaquim. Hoje você dá um Google, né? Dá o Google, rei Joaquim. Ele já te diz, tá lá em 2 Samuel, 2 Reis, capítulo 24. Você vai lá e lê a história. E você tem um contexto histórico. Então, para entender os profetas, é importante entender a história de Israel e de Judá, né? E aqui, principalmente, é o final da história, né? Joaquim foi um dos últimos reis. Então, vamos lá. Contexto histórico. 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 a 17. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém, muito pouco. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas, como a maioria dos reis de Judá, e que não agradavam a Deus, o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, está vendo como agora você tem a situação histórica? Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Então aí você tem um contexto histórico, né, do que está acontecendo. Só lembrando, essa situação aqui não foi a primeira vez que Nabucodonosor invadia Jerusalém. Ele já havia invadido a Jerusalém no ano 605 a.C., quando ele levou a primeira parte dos prisioneiros, entre os quais estava Daniel. Então, essa situação aqui é a segunda, na verdade. Em 605 a.C., ele já tinha feito uma invasão, e naquela invasão de 605 já tinha levado Daniel para a Babilônia. Essa nova invasão que está descrita aqui aconteceu 8 anos mais tarde, em 597 a.C., quando Joaquim havia acabado de se tornar rei, né, com 18 anos, e ele tinha apenas 3 meses de reinado em Jerusalém. Tá? Enquanto a cidade estava cercada, Jerusalém, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá, e o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como
prisioneiro. Isso aqui tem tudo a ver com o início do livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel vai começar relembrando essa história aqui e dizendo, olha, no 5º ano de que Joaquim estava já como prisioneiro lá na Babilônia. Tá? Então é exatamente esse período aqui. Nabucodonosor então levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes, todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo, lembrando que ele já tinha levado, né? Já tinha ido uma leva de prisioneiros em 605, entre os quais Daniel, também da nobreza, e agora, em 597, ele leva mais 10.000 pessoas, entre os príncipes, os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo, outra leva de prisioneiros, de cativos para a Babilônia. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros, ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Então, se vocês continuarem a leitura de 2 Reis 24, vocês vão ver agora Zedequias. E Zedequias é chamado de o rei fantoche. Porque quem foi que colocou ele? Foi Nabucodonosor que colocou ele como rei. Então ele estava na mão de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor tinha invadido a região, levou o rei Joaquim para a Babilônia, deixou ali o tio dele, ele renomeou o tio, né, de Zedequias, e Zedequias foi o último, então, rei, esse rei fantoche, já na mão dos babilônios, né? Mas foi o último rei de Judá e foi ali com Zedequias que Jerusalém, então, foi completamente destruída. Lembrando também que essa situação aqui é 597, não é a destruição completa de Jerusalém ainda. A destruição definitiva de Jerusalém vai acontecer 10 anos mais tarde, em 587, tá? Então, Ezequiel estava entre essas 10.000 pessoas que foram levadas à Babilônia nessa época aqui. Então, vamos lá agora para Ezequiel, já entendemos o histórico, né? Ezequiel capítulo 1 e 2. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, tá vendo? O 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então, o rei Joaquim foi levado em 597. Então, a partir de 597, o 5º ano é 593 a.C. Então, ele situa historicamente o período dele. Ezequiel diz exatamente quando iniciaram as visões dadas por Deus, lembrando sempre isso, que não são palavras de Ezequiel. Abriram-se os céus, eu tive visões. Isso é o que torna Ezequiel difícil, muitas vezes difícil de entender, porque são visões de Deus. É uma linguagem bem simbólica, tá? Então, Ezequiel diz exatamente quando iniciaram as visões dadas por Deus, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O rei Joaquim foi exilado no ano 597, portanto, o 5º ano foi 593 a.C. Aqui a gente pode ver no nosso mapinha aí que a gente está olhando, né? Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. É interessante, né? Que às vezes a gente sabe os livros da Bíblia de cor, né? Isaías, Jeremias, a menção de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas quem foi contemporâneo de quem? E aqui a gente consegue ver isso, né? Jeremias foi o primeiro ali a começar, antes ainda do Império Babilônico começar, né? Jeremias começou a profetizar, a gente viu isso nos últimos estudos, então quem perdeu pode estar gravado lá, pode ir na playlist e pegar. Mas Jeremias começou a profetizar em 627, antes mesmo do reinado do Império Babilônico começar. E Jeremias ele permaneceu em Jerusalém e foi levado para o cativeiro babilônico, né? Na verdade, não foi levado para a Babilônia, foi levado para o Egito,
mas ele continuou em Jerusalém todo esse período aqui. Então Jeremias estava em Jerusalém quando Daniel, em 605, foi levado para Babilônia. Se conheceram, a gente não consegue dizer se conheceram. É possível, é possível. Ezequiel também é do mesmo período, né? É possível que os três se conhecessem? É possível, porque os três estavam na mesma cidade. Agora, aqui tem uma coisa interessante, pessoal, que eu só me dei conta hoje. Eu nunca tinha feito esses cálculos. O livro de Ezequiel vai dizer que Ezequiel tinha 30 anos quando ele começou a profetizar, em 593. Se ele tinha 30 anos quando ele começou a profetizar, 593, quer dizer que ele nasceu em 623, certo? E Daniel ele foi levado jovem, tanto que ele foi levado para a Babilônia, e lá ele já entrou naquele programa de trainee do Nabucodonosor, para jovens. Então se calcula que ele tinha 17 anos. Então, se Daniel foi levado no ano 605, ele tinha 17 anos, 605 com mais 17 dá 622. Então, Ezequiel provavelmente nasceu em 623 e Daniel em 622. Eles tinham praticamente a mesma idade, né? Os dois. E os dois moravam em Jerusalém, com a mesma idade. É possível que se conhecessem? É bem possível que se conhecesse. Até porque Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel era sacerdote e Daniel era um judeu ali da nobreza judaica. É muito possível, é muito provável que eles tenham se conhecido, Ezequiel e Daniel. E é também muito possível que conhecessem Jeremias também. É interessante, né, a gente ver esses três na mesma cidade, na mesma época. Mas Deus usou eles de maneira diferente. Por mais que eles se conhecessem, o ministério profético deles só começa... Jeremias já começou antes, mas Daniel só começa na Babilônia e Ezequiel só começa também quando ele foi deportado para a Babilônia, né? Então eles não começaram antes. E o que mais? Ezequiel diz, eu estava entre os exilados. Ezequiel recebeu a primeira visão dele, do livro, já na Babilônia. O que indica que ele foi exilado na mesma, na mesma época, né, em que o rei Joaquim, e já estava quase 5 anos no cativeiro babilônico, né? Quase 5 anos já no cativeiro babilônico. Então o rei Joaquim foi deportado, e quando o rei Joaquim foi deportado, Ezequiel já foi deportado junto, né? Então ele já estava vivendo 5 anos na Babilônia quando ele começou a ter as suas visões, já na Babilônia. E ele diz que eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Então vejam aqui, ó, Babilônia, né? Aqui é a cidade da Babilônia. E aqui a gente tem, ó, Quebar River, é o rio Quebar. O rio Quebar é chamado de o canal real de Nabucodonosor. E em Ezequiel 3,14 ele diz, eu fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar, 7 dias fiquei lá, entre eles atônito. Tel Abib, tá vendo? De novo, junto às margens do rio Quebar, é esse canal real. Então aqui, ó, vejam esse outro mapa aqui, ó. Aqui a gente tem Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 605, quando ele levou Daniel, 597, quando ele levou o rei Joaquim e Ezequiel, e depois em 586, quando daí destruiu Jerusalém e queimou Jerusalém. Mas aqui, ó, para ver, eles foram levados, então, cativos, o cativeiro babilônico, foram levados cativos para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor colocou eles aqui às margens do rio Quebar, né? Então, era uma área de judeus aqui. Até porque Daniel fala, olha, eu fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto ao rio Quebar. Então, Tel Abib era uma cidade ali
é um reduto de colonos judeus, né, que foram deportados para essa região da Babilônia. As profecias de Ezequiel, então, começaram 9 anos antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém mesmo só vai acontecer em 586 a.C., tá? Então, Ezequiel foi levado 9 anos antes da destruição de Jerusalém. Tanto que vocês vão ver que ele também profetiza que Jerusalém vai ser destruída, porque Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Eles já foram levados, mas Jerusalém ainda não foi destruída. Era o 5º ano do 4º mês do 30º ano, diz ele. Provavelmente o 30º ano indica a idade de Ezequiel, quando iniciaram as visões. Então, por isso se deduz que Ezequiel tinha 30 anos quando ele teve essa primeira visão. 30 anos, novo. Ezequiel vivenciou, então, o cativeiro babilônico. Se ele tinha 30 anos quando foi levado cativo para a Babilônia, significa que mais da metade da sua vida foi no cativeiro. Até os 30 anos ele estava em Jerusalém, com 30 anos ele foi levado para a Babilônia. E ele morreu na Babilônia. Quando eu falo assim que metade da sua vida foi no cativeiro, ele morreu lá, né? Mas metade da vida dele, pelo menos ou mais do que isso, foi no cativeiro babilônico. Então, ele viveu dos 30 anos para frente, ele viveu na Babilônia, né, no cativeiro babilônico. A última profecia de Ezequiel foi no ano 571, após 15 anos de cativeiro já. Daí foi a última profecia. Não quer dizer que ele morreu logo em seguida, mas ali foi a última profecia. Então Ezequiel é o porta-voz de Deus na Babilônia, aos judeus que estavam no cativeiro babilônico. Mas suas profecias também eram para os judeus que continuavam em Jerusalém. Claro, também era para alguns recados Deus está mandando para o povo que ainda está em Jerusalém. Mas outros recados era para também aqueles judeus que já estavam ali na Babilônia. Então, isso é interessante, pessoal, para a gente entender um livro, né? Esse contexto histórico, e a gente fala muito do cativeiro babilônico, mas às vezes a gente não imagina, poxa, Ezequiel viveu o cativeiro babilônico. Ezequiel foi levado com 30 anos e morreu na Babilônia, morreu no cativeiro babilônico. Jeremias a mesma coisa, Jeremias foi levado, viveu a destruição de Jerusalém, foi levado para o Egito, né? Foram pessoas que vivenciaram esse período. Aqui, em Ezequiel 1:3 diz, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, viu? Rio Quebar, na terra dos caldeus, outra forma de se referir aos babilônios. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Mas veja que a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Então Ezequiel era um sacerdote. Jeremias, eu falei para vocês nas últimas semanas que Jeremias é um livro que não está organizado cronologicamente. Às vezes ele está falando de uma época, às vezes ele está falando de outra época e mistura as épocas. É meio que uma salada de fruta, o livro de Jeremias, tá? Não é organizado cronologicamente. Já o livro de Ezequiel é bem organizado cronologicamente. Vejam aqui, então, capítulo 1 é no 5º ano, o capítulo 8 é no 6º ano, capítulo 20 é a visão que ele teve no 7º ano, 24 no 9º ano, e assim vai, né? Então é organizado, em geral é organizado. Interessante notar aqui o seguinte, pessoal, até o capítulo 24... ainda, início do cerco a Jerusalém, até o capítulo 24, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. E daí vocês vão notar, e até pelos capítulos que eu vou passar com vocês aqui hoje, como ele está falando da destruição. Ele está falando que a destruição de Jerusalém viria. É uma profecia de Deus ainda que a destruição de Jerusalém viria. Até o capítulo 24, a destruição viria. Depois do capítulo 24 já muda.
daí ele já tem, daí já aconteceu. Daí Jerusalém já foi destruída. Tanto que chega no final, lá no último, ó, no capítulo 40, ele já vai ter a visão do segundo templo, porque o primeiro templo foi destruído, foi queimado, né? Então, no final de Ezequiel, a gente já tem a visão do segundo templo, que o templo será reconstruído novamente, né? Mas então é interessante até o 24 ele está falando ainda da destruição, depois a destruição já aconteceu. E lá por exemplo, no capítulo 33, janeiro de 585, portanto, depois já da destruição de Jerusalém, quando Nabucodonosor levou outra leva de prisioneiros para a Babilônia, e no capítulo 33 vem os fugitivos chegando à Babilônia, né? Aquela leva depois que Jerusalém foi destruída, queimada. Então, essa última leva de prisioneiros chegando na Babilônia, lá no capítulo 33. Então, é interessante ter esse panorama aqui do livro. Bom, assim como Deus havia feito com Jeremias, Deus também mandou Ezequiel encenar algumas mensagens. Eu mostrei para vocês que tem pelo menos 6 ocasiões em Jeremias que Deus mandou Jeremias encenar a mensagem. Eu dei um exemplo na semana passada que Deus mandou Jeremias comprar um calção novo e depois mandou Jeremias pegar esse calção novo, ir lá junto de um rio, colocar numa fresta, né, da rocha no rio e deixar o calção lá. E depois de um tempo, Deus mandou ele voltar lá no rio e pegar o calção de novo. Ele foi lá, pegou o calção e o calção estava podre. E daí Deus disse, é exatamente assim, né? O meu povo Israel era esse povo, assim como o calção é apertado à cintura, esse povo era esse povo apertado a mim, junto a mim, em comunhão comigo. Era esse povo, né, esse calção novo, esse povo novo, amado por mim, mas que apodreceu por causa dos pecados, né? Então Deus manda Jeremias encenar a mensagem que Deus queria passar, né? Com aquele calção podre, novo e que se tornou podre. E da mesma forma, Ezequiel, Deus também, é bem interessante, pessoal, leiam Ezequiel, é praticamente encenação em cima de encenação, né? Eu teria vergonha de fazer, provavelmente Ezequiel também, mas Deus mandava e Ezequiel tinha que fazer, mas ele tinha que fazer verdadeiras encenações em praça pública para as pessoas. E Deus, para encenar o que Deus estava querendo dizer. Deixa eu dar uns exemplos para vocês aqui, ó. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 a 15. Olha a encenação. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada, têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa, como se você fosse um refugiado, e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam, Deus queria que eles vissem. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia sua bagagem de refugiado. E então faça com que eles vejam você partir à noitinha, como quem está indo para o cativeiro. Então, uma trouxa lá, né? Ele levando, como ele está saindo para o cativeiro, às pressas, só levando o que ele pode carregar nas costas. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele, pelo buraco, com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam pôr a trouxa nas costas e saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver onde vai. O que você fizer será um aviso para os israelitas. Olha a encenação da mensagem. Eu fiz o que o Senhor mandou, diz Ezequiel.
Naquele dia, arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado, e naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede da casa e saí. E eles me viram quando eu coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o Senhor me disse: Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo a eles. Agora vem a mensagem. Eles receberam a encenação. O que significa a encenação? Então, no dia anterior, Daniel fez a encenação. No outro dia, Deus diz: agora volta lá e explica. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém. Quem era o príncipe que governava em Jerusalém? O Zedequias, né? Aquele rei fantoche lá, colocado pelo Nabucodonosor. Essa mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali, lá em Jerusalém. Diga-lhes, olha aqui, Ezequiel capítulo 12, até Ezequiel 24, Jerusalém não tinha sido destruída ainda. Entende? Isso aqui é uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Com eles aonde? Em Jerusalém. Serão refugiados. Serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro para ele. E ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Foi exatamente, se vocês querem ler isso, leiam 2 Reis capítulo 24. Foi exatamente o que aconteceu com o que Zedequias teve que fazer. Eles abriram um buraco na parede e de noite, Jerusalém estava sitiada, estava cercada, eles abriram um buraco na parede e de noite o rei Zedequias, com um pequeno exército, saíram por aquele buraco. Zedequias, né, coberto para não ser reconhecido, de noite, mas exatamente isso aqui, ó, porá sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro da parede. Foi exatamente isso que aconteceu. E ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Profecia, assim, perfeita. E Deus ainda mandou Ezequiel desenhar, né, ou encenar o que ia acontecer. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Quer dizer, ele não vai escapar. Depois eu o levarei para a cidade da Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-lo. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros, os seus guardas, e haverá gente procurando para matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que lá no meio das nações eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. Essa questão aqui, pessoal, e reconhecerão que eu sou o Senhor, é uma questão recorrente, se não me engano, acontece 50 vezes essa frase em Ezequiel. Reconhecerão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque já não reconhecem mais. Porque esqueceram de Deus. Porque estão afastados de Deus. E através dessas atitudes extremas agora, Deus vai obrigá-los a reconhecerem quem é o Senhor, né? E voltarem para o Senhor com humildade. Esse Senhor que eles haviam esquecido e abandonado. Muito bem. Mas então, vejam como Daniel teve que encenar. Veja Ezequiel capítulo 5, outro exemplo de encenação. Deus disse: homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Primeiro, pessoal, que a gente lê isso daqui, a gente acha meio esquisito, mas não tem a ideia de o que é para um judeu cortar o cabelo e a barba. Os judeus, em geral, têm barba, sabe? Então, ainda mais naquela época. E Deus manda ele cortar os cabelos, quer dizer, ficar careca, sem cabelo e sem barba. Isso por si só já chamava atenção. O que esse cara fez? Olhar para a cara dele sem barba, lisa, naquela época, sem cabelo, sem barba. O que esse cara fez? O que esse louco está fazendo? E daí, Deus disse para ele pesar os cabelos e pô-los numa balança e dividir em 3 partes os cabelos dele.
vá ao centro e queime ali uma terça parte desses cabelos e pelos. Então, vá ao centro, queime no centro uma terça parte dos cabelos e pelos. Depois, ande em volta da cidade, olha a encenação. Ande em volta da cidade e vá picando outra terça parte com a espada e jogue a última terça parte para o ar e o vento levará. Note aqui, a primeira terça parte queimada, Jerusalém foi queimada, a outra terça parte cortada pela espada, morte, e a última terça parte jogada para o ar e levada pelo vento, ou seja, espalhada, né? Os exilados de Judá. Mas Deus explica. O Senhor Deus disse, olhe para a cidade de Jerusalém. De novo, Ezequiel 5, antes de Jerusalém ser destruída. Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos. É aqui a indignação de Deus. Que vale para nós também, pessoal. Né? Fidelidade a Deus. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Quer dizer, o povo santo de Deus se tornou pior do que os outros. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedecerão às minhas leis. Não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos. E por isso tem causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso eu, o Senhor, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Eu vejo a indignação de Deus, né, contra Jerusalém, com o que eles estão fazendo, e Deus promete castigar Jerusalém. Isso antes do castigo, antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém. Deus já canta a bola, né? Já mostrei isso através de Jeremias, também isso acontece. Deus canta a bola antes de acontecer. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos, é a fome, porque Jerusalém foi sitiada, foi cercada e ficou cercada durante muito tempo, que era o método para levar o povo a se render, porque não entrava mais comida e chegava um momento que eles não tinham mais comida dentro da cidade, porque estava tudo cercado e não tinha mais comida, não entrava mais comida. Então, como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais, canibalismo, né, para ter o que comer. Eu castigarei vocês e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções, o exílio. Portanto, esta é a palavra, ou também outra palavra que vocês podem ouvir, às vezes é diáspora, né? Serão espalhados. Espalhados é a diáspora, é quando Deus espalha os judeus, né? Serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo que é mau e sujo. E por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Então Deus, Jerusalém foi castigo divino, né? O que aconteceu. E agora Deus explica a encenação de Ezequiel. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade, outra terça parte será morta por espada fora da cidade, e outra terça parte eu espalharei aos ventos e perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Pessoal, lembra daquela passagem que diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? O Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Por isso, me entendam bem. Deus é amor perfeito.
Deus é amor. É verdade. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente. É verdade, tudo isso é verdade. Agora, muitas vezes, com essa questão de dizer que Deus é amor, parece que tudo pode, e que pode continuar no pecado, e que não importa se está no pecado, se não está no pecado, e parece que não precisa se arrepender, porque Deus perdoa, porque Deus é paciente, e parece que não tem que se arrepender, e parece que não tem que seguir os mandamentos. E aqui a gente tem um exemplo. De Deus não se brinca, com Deus não se brinca, Deus não se zomba, Deus se respeita. A Deus a gente tem que ser fiel, se arrepender dos pecados e buscar uma vida em comunhão com Deus. O afastamento de Deus e a negligência para com Deus leva a Deus à ira e ao castigo, agora e eternamente. Vem o castigo, o juízo final aí, né? Então não é para a gente ficar, eu não digo isso para a gente ficar com medo, mas para a gente não esquecer da fidelidade. Deus quer fidelidade. Deus tem uma aliança conosco. Deus é fiel à sua aliança. E Deus espera que nós sejamos fiéis também a Ele na aliança. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que a gente vai conseguir só acertar. Até se quiserem um pouquinho mais dessa linha de mensagem, eu recomendo assistirem o nosso culto de domingo agora, no próximo domingo agora. Eu vou falar sobre isso, é o início do Advento, e a mensagem de João Batista é arrependei-vos. A gente pode continuar essa mensagem um pouquinho no domingo aí. Mas Deus quer sim, espera arrependimento, e não achar que pode viver no pecado e continuar no pecado, e mesmo assim tem a bênção de Deus e está tudo bem, porque Deus é amor. Não. Deus quer arrependimento, Deus quer mudança, Deus quer conversão de vida e Deus quer conversão de caminhos. E quando há conversão de vida e de caminhos, quando há arrependimento, Deus sempre está de braços abertos, como o pai do filho pródigo estava para o filho pródigo, né? Então, assim como falava através de Jeremias, Deus também falava através de Ezequiel. O teor da palavra é o mesmo, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel. Eles são do mesmo período. Que o povo reconhecesse que foram os seus pecados que resultaram o castigo divino e o cativeiro babilônico. A mensagem é: arrependam-se. Abandone Ezequiel 18. Abandonem todo o mal que vem fazendo. Criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma nova mente. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Capítulo 18. Antes da destruição de Jerusalém. Deus ainda está chamando o povo ao arrependimento. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Portanto, parem de pecar e vivam. Chamado de Deus ao arrependimento para aquela época, sim, para nossa época, para todas as épocas. João Batista vai dizer de novo: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. A gente vive nessa perspectiva. E a gente vive tendo que se arrepender, né? Criem dentro de vocês, abandonem o mal que vem fazendo, arrependimento. Criem dentro de vocês mesmo um coração novo, uma nova mente. Isso é para nós, pessoal. Criem dentro de vocês mesmo um coração novo, uma mente nova, voltada para Deus, para a comunhão com Deus, para agradar a Deus, né? Por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer castigar ninguém. Portanto, parem de pecar e vivam. Pare de pecar e viva. Arrependimento e vida. Para terminar o estudo de hoje, porque é um estudo mais introdutório, daí na semana que vem a gente vai pegar alguns capítulos mais especificamente. Um comentário da Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada diz assim: o livro de Ezequiel é um dos mais complexos da Bíblia, porque vários gêneros diferentes se apresentam nele. Uma parte do livro, por exemplo, tem literatura apocalíptica, assim como Daniel. Para Ezequiel também aparece um anjo como intérprete das palavras, das visões, assim como aparece para Daniel e para João no Apocalipse. Então, veja que o anjo aparece tendo que para explicar as visões para Daniel, para João no Apocalipse e também para Ezequiel, só para vocês terem uma ideia assim dessa linguagem. Então, essas visões, né, tornam Ezequiel um dos livros considerados os livros mais complexos da Bíblia para entender.
Deus manda ele encenar, tem partes relativamente fáceis de entender, mas também tem partes bem complexas de entender. Com isso, não quero desincentivar vocês a lerem. Pelo contrário, eu acho que é interessante vocês lerem. E assim, ó, meu incentivo é que vocês, com o passar do tempo, se já não tem, eu aconselho terem Bíblias com comentários. Por exemplo, né? Bíblias assim que tenham explicações bíblicas, deixa eu colocar, explicações bíblicas aqui no pé de página, né? Invistam aí, é um pouquinho mais caro uma Bíblia dessa. Hoje talvez vocês vão pagar aí uma Bíblia com bons comentários aí por volta de R$ 250, mas quem tiver condições, eu aconselho mesmo que compre, porque daí, quando você tem uma Bíblia dessa, você vai ler Ezequiel e vai ver já uma explicação de um teólogo, né? Geralmente teólogos famosos, uma explicação de o que significa aquilo ali. Daí você lê com proveito. Então, hoje em dia, qualquer um tem acesso a isso, tá? A conseguir entender a Bíblia. Então, quando eu falo assim, é mais complexo, isso não quer dizer que desincentiva vocês lerem. Não, pelo contrário, leiam. Mas assim, poxa, invistam também, tenham boa vontade de querer conhecer a Bíblia e saber o que está sendo dito. Invistam, compram uma Bíblia aí com estudo. Se quiserem, façam contato comigo, eu posso sugerir para vocês boas Bíblias com bons estudos aí de rodapé de página, que vocês vão ler o texto, não entenderam? Vão para o rodapé de página, vão entender o texto, né? Maravilhoso. Outro comentário é: Ezequiel emprega uma técnica conhecida como realidade simbólica. Por exemplo, ele usa exemplos simbólicos, uma videira, uma panela fervente, para falar do que como eles iam ser fervidos, né, na destruição, o vale de ossos secos, e tudo dá uma realidade simbólica, um vale de ossos secos, uma panela fervente, uma videira, e assim vai, né? Aqueles que a gente já viu também. Ele fala sobre acontecimentos históricos reais, mas a maior parte do tempo não retrata esses acontecimentos em termos literais, né? Ele retrata em termos simbólicos. A panela fervendo, a videira, o vale dos ossos secos, aqui é o buraco na parede, a barba cortada, e o cabelo também dividido em 3 partes. Mas veja que não é necessário. Ezequiel não é um louco, tá? Não parte de Ezequiel isso. Partiu de Deus. Deus mandou Ezequiel ensinar. Não é que Ezequiel é o louquinho que vai transformar tudo em linguagem simbólica. Não. Deus mandou Ezequiel ensinar essas coisas, né? E usar esses exemplos também. Então, parte de Deus. É uma forma de Deus, assim como Jesus usava as parábolas lá no Novo Testamento, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente jogada na terra, a parábola do grão de mostarda. Eram coisas que as pessoas conseguiam entender, assim, né, da realidade das pessoas. E assim Deus também mandou Ezequiel encenar as coisas. Faça um buraco na parede, saia para o buraco, faça de conta que você está saindo fugido, para as pessoas entenderem, chamar a atenção das pessoas, o que está acontecendo, o que Deus quer dizer. E daí vem a explicação de Deus, né? Para terminar o estudo de hoje, lembram que Ezequiel estava, quando ele foi para a Babilônia, ele estava às margens do rio Quebar, e às margens do rio Quebar tinha uma colônia judaica na Babilônia. Aqui tem o Salmo 137, expressa a saudade dos judeus, dos exilados na Babilônia. É interessante fazer essa triangulação de textos. Saudades da pátria. Sentado na beira dos rios da Babilônia, tá vendo? Que rios? Provavelmente o rio Quebar lá, né? Chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor?
Que nunca mais eu possa tocar a harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você com a maior alegria da minha vida. É muito provável que esse salmo foi escrito por sacerdotes, cantores, provavelmente da tribo de Levi, que tocavam as liras nos cultos, né, no templo, mas agora com o templo destruído, eles lá na Babilônia não tinha mais templo. Cantar, cantar hinos quando não tem mais templo, quando não tem mais culto, entende essa realidade dos exilados, a gente se colocar no lugar deles também, né? Sem templo, sem culto. Essa é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas hoje, né, que sofrem perseguição por causa da sua fé, que não podem se reunir, que se reúnem escondidos, que não podem cantar hinos, né, porque não tem templo e não tem nem liberdade para cantar. E para a gente valorizar também que a gente tem templo, a gente tem liberdade para ir no templo e para soltar a voz e para cantar e para louvar a Deus, para tocar, né? Que privilégio nós temos. Então, a semana que vem, pessoal, nós vamos continuar aí até a terceira semana de dezembro, né? Estudando o livro de Ezequiel, capítulos selecionados. E tem 48 capítulos, né? Desse livro aí de Ezequiel, tem muita coisa, tá? Eu vou ter que realmente passar na peneira e escolher capítulos realmente selecionados para a gente fazer. Mas então sigam, muita coisa interessante, muita coisa legal aí no profeta Ezequiel. Semana que vem, então, a gente continua na quarta-feira.